Agora, repito mais uma vez o livro da igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. O versículo 1, assim está escrito. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Preste atenção, vou ler novamente este versículo, depois vou lhes explicar porque que eu estou a repetir a leitura deste versículo. Tem algo particular, especial aqui. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, é Paulo quem está a falar, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Sou Cristo, seja bem-vinda, Deus abençoe você. Vamos ler o versículo 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Gnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a, versículo 8, dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, atenção no versículo 10, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Vou repetir, atenção, o versículo de número 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Versículos, vamos pular para o versículo 22 a 26. O 22 diz assim: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Vou repetir este versículo também. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Versículo 24. Aqui também vou repetir. Dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Repito, dizendo, o anjo disse: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo é necessário irmos dar numa ilha. Amém. Irmã Vivalda Santos, seja bem-vinda. Missionária Wilma, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Irmão Catila Martins, ali, Shalom. Preste atenção a estes versículos que nós acabamos de ler. Observa que eu repeti, li com ênfase, portanto, versículo 1 do capítulo 27 de Atos, versículo 1, versículo 11, versículo 23 e o versículo 24. Deixa a tua Bíblia aberta para nós vermos a razão de havermos repetido estes textos. Primeiramente, destaco, observa que eu estou a dizer que nós lemos Atos dos Apóstolos, que é o livro da igreja. É o livro da igreja, por quê? Porque é o livro que faz o relato histórico e até profético da igreja. A igreja nasce neste livro
ou é inaugurado, no melhor sentido, neste livro, porque ela nasce em Cristo. E se nós quisermos observar, aprender, ouvir o que Deus está a falar para a igreja, não é nada mal, senão razoável que nós observemos e partamos de uma meditação neste livro de Atos dos Apóstolos. E eu escolhi o versículo 27 para nós lermos, meditarmos nela. Este é um capítulo, aliás, desse versículo, capítulo 27, é um capítulo que Deus já tem falado comigo muito ao longo dos anos, e eu tenho recebido do Senhor algumas mensagens, uma das quais muito preciosa da minha alma, mas que hoje eu vou partir desta abençoada mensagem, mas fazer uma curva para algo mais específico, para daquilo que nós estamos a viver. Primeiramente, faça uma observação a partir de algo que eu já meditei no passado. Primeira observação, o versículo 1, versículo 1, diz assim: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. O que é que esse versículo está a dizer? Primeiramente, quero que você preste atenção no seguinte. Vamos fazer um enquadramento teológico desse texto. O apóstolo Paulo, o grande teólogo, o grande ensinador, quer dizer, o grande ensinador da igreja, ele empreendeu e ficou conhecido pelo menos 3 viagens especiais dele, denominadas teologicamente de as 3 viagens missionárias de Paulo. Dessas 3 viagens missionárias de Paulo, estão ligadas às implantações de igreja que ele estabeleceu. Irmã Lilita, Deus abençoe. Irmã Catarina de Souza também, seja bem-vinda. Já cito mais tarde os nomes dos irmãos que estão sintonizados conosco. As 3 viagens de Paulo são viagens ligadas às suas implantações, às implantações de igreja que ele fez. A primeira viagem começou em Antioquia, quando o apóstolo Paulo, junto com Barnabé e Marcos, rumaram para Chipre, que é a terra natal, a casa, a residência oficial de Barnabé. E quando eles saem de Chipre, eles vão para diversas cidades da Ásia Menor, aí começam a pregar. Daí depois empreendem a segunda viagem missionária e a terceira viagem missionária. Isso cobre, fazer uma cobertura de pelo menos um espaço aí de 3 anos de viagens constantes, muitas delas turbulentas, do apóstolo Paulo. Esta viagem do capítulo 17 não está enquadrada na série dessas 3 viagens. Não, fora dessas 3 viagens, essa é a última viagem de Paulo, quando ele é preso e então é enviado para Roma. Esta viagem final de Paulo se tornou uma viagem perigosíssima, mas também, mais uma vez, milagrosa. O milagre segue aqueles que enfrentam adversidades. Na vida de Paulo, essas duas palavras que eu vou falar agora, acompanharam sua vida e ministério. Quais são essas 2 palavras? Adversidade e adversários. Adversidade e adversários. De tal maneira as adversidades acompanham o ministério de Paulo, que ele resolveu dar testemunho disso na sua segunda epístola aos Coríntios, quando ele falou das perseguições e falou dos açoites, uma quarentena de açoite menos um, que ele sofreu por amor ao Evangelho. Então as adversidades e os adversários sempre acompanharam o ministério de Paulo. E é engraçado que nós hoje queremos viver um Evangelho livre das adversidades e dos adversários. Não é possível, meus amigos. Isso não é possível. Para quem vive o Evangelho, eles vivem com a possibilidade, e eu digo mais, com a necessidade de viver adversidades e também a enfrentar adversários. O que prova a maturidade espiritual e cristã é quando nós testemunhamos, escute bem, testemunhamos das adversidades vencidas e dos adversários
vencidos, ou que os adversários que não conseguiram roubar de nós a essência e o poder do Evangelho. E então esta adversidade acompanha mais uma vez o apóstolo Paulo nessa última viagem para Roma, em que também os milagres sucedem. O versículo 1, que eu li com ênfase, que eu voltei a ler novamente, vou voltar novamente a ler. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram, presta atenção a esta palavra, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. Em algumas versões dizem, entregaram Paulo nas mãos de Júlio. Essa é a primeira observação. Paulo é entregue nas mãos de um determinado homem, de um determinado chefe chamado Júlio. Agora eu vou contrastar o versículo 1 com o versículo 24, porque o versículo 24 é o anjo que aparece a Paulo quando estão no barco em tempestade, e o anjo diz assim: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olhe agora para a mudança. O versículo 1 está a dizer que Paulo foi entregue na mão de um homem. O versículo 24 está a dizer que o anjo agora está a entregar, ou Deus por meio do anjo está a dizer: eu estou a entregar todos esses homens na tua mão. A viagem começa com Paulo na mão dos homens, mas ela termina com os homens nas mãos de Paulo. É isso que Deus faz e sempre fará conosco. Começamos a viagem estando na mão do homem, mas nós não terminaremos esta viagem nas mãos do homem. Nós terminaremos a viagem nas mãos de Deus. Então, se quisesse dar um tema a esta meditação com os irmãos, a minha mensagem seria: entregues à mão de Deus. Diz para você mesmo: eu estou entregue nas mãos de Deus. Não é só o coronavírus que é inimigo no momento. Os homens não estão a morrer só por de Covid-19, há mortes por várias circunstâncias ou doenças. Eu estou a utilizar essa expressão para dizer: se você dizer mesmo, eu não estou nas mãos do homem, estou nas mãos de Deus, não estou entregue à mão do homem, mas à mão de Deus, com isso eu estou a dizer para você, falar para ti mesmo, pregar para o teu próprio coração: ainda que eu for parar nas mãos de um médico por razão, por conta de uma doença, eu estarei nas mãos de Deus e não necessariamente nas mãos do homem, porque não adianta estar nas mãos do homem se as mãos de Deus não estiverem na nossa vida. E se estivermos nas mãos dos homens e as mãos de Deus estiverem na nossa vida, então na verdade nós não estamos nas mãos do homem, estamos na mão de Deus, que por meio do homem está a trabalhar a nosso favor. Alguém pode dizer amém? Então, ao juntar o versículo 1 e o versículo 24, ficamos a aprender que Paulo começou estando na mão de Júlio, mas depois nós vemos que é o próprio Júlio e os outros homens que afinal estavam ou estão na mão de Deus. E ao falar disso, eu quero mostrar aos irmãos 3 lições aqui necessárias e especiais que eu quero que os irmãos anotem no vosso coração. Primeiro, eu chamo a atenção dos irmãos para o versículo 11. Quando o versículo 10 diz assim: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda. O que está a acontecer aqui? Paulo estão no barco, empreendem aquela viagem, e a viagem vai mar adentro, e levanta-se uma grande tempestade, e essa tempestade se revelou mesmo perigosa, e diria quase mortal, que os homens no barco começaram para diminuir, aliviar o peso do barco, a jogar as coisas para fora, e um temor grande se apoderou dele. O apóstolo Paulo resolve dizer para todos que estavam aí no versículo 10: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda.
E com muito dano, ele diz assim, vai haver dano. Não só danos para o navio e as cargas, mas também para as nossas vidas. E eles começaram a lhes encorajar para não temerem. Aí o centurião, que é o chefe de 100, que era o guarda que levava os presos, resolveu acreditar mais no piloto e o comandante, porque o comandante tinha uma ideia e uma palavra diferente da de Paulo. E o centurião disse, não, eu prefiro acreditar no piloto, em quem está a nos conduzir. Ele entende de mar, não é a primeira viagem, ele tem empreendido essa viagem várias vezes. E aqui está a primeira lição que eu quero partilhar com os irmãos. Paulo, nesse momento aí no barco, se tornou a voz interior de Deus para aqueles homens. Enquanto que o piloto, o capitão, era a voz externa, a voz da perícia, a voz da competência, a voz da capacidade. E então começamos a ver agora um conflito entre a voz da revelação e a voz da competência. Você vai acreditar em quê? A voz da competência ou a voz da revelação? Então a primeira lição é exatamente essa. A voz da revelação no barco sobrepõe-se à voz da perícia no barco. A voz interna comanda a voz externa. A voz da revelação, qual é a revelação? Eu não estou a falar revelação sonho, não estou a falar revelação visão, estou a falar revelação palavra de Deus. O quanto da palavra de Deus nós temos para aguentar essa tempestade do Covid-19? Quanto é de palavra que você tem para te fazer aguentar essa quarentena, o confinamento que nós estamos a viver, sem pirar, sem entrar em parafuso, sem enlouquecer? A minha mensagem está voltada exatamente para a necessidade. Uma palavra é uma vacina. Antes de descobrirem a vacina do Covid-19, eu estou a dar a vocês alguma vacina, a vacina da revelação de Deus. É necessária para nós, para a nossa saúde mental. A nossa saúde mental. O apóstolo Paulo viu que do jeito que está essa viagem, se eu não os encorajar, esses homens vão pirar. E ele tinha, aí nesse momento Deus ainda não tinha falado com ele por visão angelical, ainda não. Era só o sentimento interior dele, de homem de Deus. Oh, homem de Deus, vou te chamar assim, oh mulher de Deus. Você é mulher de Deus. Você é homem de Deus. O teu sentimento tem que ser da palavra. Se você não estiver cheio da palavra de Deus, você vai pirar nesse confinamento. Mas se a palavra de Deus abundar dentro de você, então você tem a revelação que vai estar por cima da perícia e da habilidade médica, das informações que por aí circulam. Então, eu quero mostrar a vocês em primeiro lugar que a voz interna da revelação vai comandar em nossa vida a voz externa da perícia neste barco que nós estamos a viver. Segundo ponto, ligado a esse, intrínseco a esse, a revelação não acabou com a tempestade. É verdade, escuta, no versículo 24, quando o anjo aparece a Paulo e diz assim: Paulo, servo de Deus, tem bom ânimo, importa que sejas apresentado a César, eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Ok, quando nós chegamos a esta revelação, Paulo depois diz assim, levanta-se e diz: meus amigos, ei, preste atenção, tenham bom ânimo, nenhum de nós vai morrer. Por quê? Porque o meu Deus, a quem eu sirvo de verdade, enviou o seu anjo a mim para me dizer que nós vamos perder os bens todos,
mas a vida de ninguém aqui vai se perder, porque Ele vos entregou nas minhas mãos. Repito o que eu disse no princípio. Paulo começou sendo oferecido na mão dos homens. Agora Deus está a oferecer os homens na mão de Deus. Os homens olharam para Ele. O que? Com essa tempestade toda. O que eu quero dizer é, a revelação não acabou com a tempestade, mas a revelação acalmou os corações dos homens na tempestade. A palavra de Deus, esta Bíblia, ela não acaba com a tempestade. Quando você lê e medita, quando Deus fala contigo, não acaba com a tempestade, mas ela calma o teu coração em meio à tempestade. E quando a palavra de Deus fala conosco em meio à tempestade e acalma a tempestade do nosso coração, aí sabemos que a vitória está garantida. Quem é que está a receber a revelação de Deus em meio a este confinamento? Eu estou a receber muito. E então eu tenho a certeza e a segurança que eu não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor por conta da revelação. Agora, a revelação que eu estou a receber não está a acabar com o Covid-19, mas ela está a acalmar o meu coração em meio às múltiplas notícias do Covid-19. Terceiro, com medo e sem Deus, o ser humano faz disparates. Sabe o que o centurião disse quando ouviu Paulo falar? Ele disse, isso é tolice, é besteira. Eu não vou ouvir você, prefiro ouvir o comandante do barco, porque ele sabe, entende de mar enfurecido. O medo dele falou muito alto e resolveu confiar no homem e não em Deus. Com medo e sem Deus, o ser humano faz disparates. Escuta. Com Deus e com medo, o cristão anula e substitui o poder da palavra com os seus temores. Vou repetir. Com medo e sem Deus, o ser humano faz disparates. Por isso é que alguns piram. Por isso é que alguns entram em loucura. Por isso é que alguns se embebedam. Porque com medo e sem Deus o homem faz disparate. Agora, com Deus e com medo, o cristão, porque só é possível ter Deus e ter medo, o cristão. Só o cristão pode ter as duas coisas. Alô? O cristão também tem medo. É natural. Medo é uma coisa, covardia é outra. Com medo e com Deus, o homem, se você repousar no medo, o sentimento do medo vai abafar o poder da palavra de Deus que você já ouviu, tem ouvido e está a ler. Então, o medo e Deus não rima. O medo sem Deus leva à loucura dos homens. O Deus e o medo não rimam. 3. Com Deus e sem medo, a sua palavra derrota as circunstâncias. Com Deus e sem medo. E aqui estou a falar de Paulo, irmãos. Paulo tem Deus e não tem medo da tempestade. Com medo, com Deus e sem medo, a palavra de Deus que está em nós derrota a tempestade. Vou repetir. Com medo e sem Deus, o ser humano faz besteiras. Com Deus e com medo, o cristão anula o poder da palavra que está dentro dele, com sentimentos de medo. Agora, com Deus e sem medo, a palavra de Deus anula as circunstâncias. Eu acredito que isso está a acontecer com os cristãos. Estamos a enfrentar essa situação com Deus
e sem medo. Alô? Alguém pode dizer, mas quem disse que cristão não tem medo? Não, eu não disse isso. Quem disse que cristão não morre? Ainda bem, eu não disse isso, cristão morre. Aí me conduz ao terceiro ponto, que é, não é a salvação que está em perigo ou em xeque nesta hora na nossa vida. Não é a salvação que está em xeque em horas como estas. Em horas como esta de Covid-19, em horas como este de Covid-19, em horas como este de Covid-19, Adonai, escuta-me, em horas como estes de Covid-19, crente, me escuta, em horas como estes de Covid-19, não é a nossa salvação que está em xeque ou em perigo. É o salvo que se coloca em xeque em horas como esta. Pastor João Batista explica bem isso. Muitos cristãos, em horas de dificuldade, em horas de pressão, em horas de problema, ele coloca-se em xeque. Ao invés de fazer uso da sua fé, da autoridade que Deus o concedeu, ele coloca a sua própria fé, seu conhecimento da Bíblia, a sua vida de oração em xeque. Ei, não é hora para nos atrapalharmos. Ei, escuta o que Deus disse a Moisés. Por que clama a mim quando o povo estava a fazer barulho nos seus ouvidos, diante do mar vermelho? Por que clamas a mim? Estenda a tua vara, levanta as tuas mãos e vede o livramento do Senhor. Então, meus amigos, não é a salvação que está em xeque. Se eu morrer, estou livre, estou salvo, estou no céu. Não há temor nenhum nisso. Não é a salvação que está em xeque. Às vezes o salvo, muitas vezes o problema não é a salvação, o problema é o salvo. Mas se o salvo está firme, ele não perde nem a sua salvação, nem a sua sanidade mental. Deus é poderoso. Nós todos somos diferentemente iguais. Todos nós somos diferentemente iguais. Só que tem uma coisa: alguns de nós agimos diferentes à medida da nossa fé em Deus e do Deus da nossa fé. Vou repetir: todos nós somos diferentemente iguais. Todos nós temos medo, todos nós nos assustamos, porém, alguns de nós, e a fé é determinante, agimos diferente segundo a medida da nossa fé e segundo o Deus da nossa fé. Deus seja louvado, que nós temos um Deus todo-poderoso que vai nos fazer sair dessa situação sem perdermos a cabeça. Glórias a Ele para todo sempre. Minha palavra é exatamente esta. Número 1. Assim como Paulo começou aquela viagem sendo entregue na mão de um homem, mas terminou a viagem sendo todos os homens dados na sua mão, assim também nós vamos terminar a nossa viagem. Nós começamos na mão do homem, mas terminaremos na mão de Deus. O que vai acontecer é que Deus vai dar os homens nas nossas mãos como expressão da nossa fé. Nós somos homens e mulheres de Deus no mar turbulento do Covid-19 que vamos vencer a batalha. Número 2. Graças a Deus, a revelação, a voz da revelação interior, que a sua palavra vai prevalecer sobre a voz da perícia lá fora. Graças a Deus por isso. A revelação, número 3, a revelação não acaba com Covid-19, mas ela acalma o meu coração. Acalma minha alma. Ele já acalmou o meu coração. Ele já acalmou a minha alma. Sabe qual é a diferença entre você, crente, e o não crente? A diferença está na tua alma. A tua alma tem paz. A tua alma está calma. A tua alma está segura. A tua alma está firme. A tua alma está em Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos. E não deixe de considerar o que eu estou a falar em todas essas lives, a palavra que Deus me deu para transmitir ao longo dos dias dentro desse problema que estamos a viver. Continue a ser ou seja
o crente que nunca foste. Continue a ser o crente que sempre foste. Ou então, seja o crente que nunca foste. Ou que este confinamento seja o nosso quarto de oração. Que esse confinamento seja o quarto da revelação. Que esse confinamento seja o tabernáculo do encontro com Deus. Que esse confinamento seja o lugar da comunhão plena com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, termino como comecei. Que eu quero. Deixa aí embaixo. Escreva, anote aí na página qual é o versículo ou capítulo que Deus está a falar contigo nesta semana ou no dia de hoje. Eu já deixei o meu. O meu foi um versículo que eu li e me abençoou no dia de hoje, que é Isaías capítulo 41, versículo 6, que diz: um ou outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Este é o meu versículo do dia que Deus usou para abençoar meu coração e me animar. Qual é o teu? Eu só aguardar o seu. Obrigado.